Boa noite a todos. Como é de praxe, se puderem me dar o feedback sobre o áudio, estou usando o fone aqui para melhorar para todo mundo aí. O pessoal está me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Rafaela Oliveira, já deu duas mãozinhas aí. Não sei se isso quer dizer que o áudio está ok. O áudio está ok, Rafaela? Ok, muito bom. Então vamos lá. Beleza. Camila, Gleice, maravilha. Bom demais. O áudio tem que estar bom mesmo, senão não flui, né? Então vamos lá, gente. Vamos estudar direito constitucional? Melhor matéria? Eu acho a melhor matéria, né? Do curso. Mas a gente parou, então. A gente encerrou falando da identificação criminal do civilmente identificado, né? Na aula passada. Encerramos com o inciso 58. E vamos começar com o inciso 59. E hoje é a quarta aula, né? A nossa quarta aula. E eu pretendo esgotar o artigo 5º hoje, como eu tinha programado, né? Então, se por um acaso a gente ficar sem questão no final da aula, ficar só nas dúvidas, né? Eu acho válido para a gente cumprir esse currículo aí. Estou começando com 5 minutinhos de atraso, peço perdão, a gente pode aumentar no final da aula. Para que a gente não perca tempo e consiga terminar o artigo 5º, que é o maior artigo, né? A gente está nele na quarta aula, mas já era previsto, porque são muitos artigos, e como o edital não excluiu nada do artigo 5º, é imprescindível que a gente passasse por todo o artigo, né? E a gente vai terminar ele hoje com fé em Deus. Ok, gente? Então, a gente vai começar, né, na próxima lâmina, já do artigo 59, do inciso 59 do artigo 5º. Vamos lá? Eu só vou deixar meu suporte técnico, Cabo César, no QAP aqui, para alguma coisa já me avisar, para não acontecer nenhum percalço para aprendizado de vocês aí, ok? É coisa rapidinho, gente. Deixei ele no meu QAP aqui já. Então, vamos lá. O inciso 59, ele vai nos dizer o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. No direito penal, como eu não estudei edital no que diz respeito ao direito penal, gente, eu não sei se o edital abarcou os institutos das ações penais, dos tipos de ação penal que a gente tem, né? Mas, caso não tenha entrado, para os senhores e senhoras entenderem esse inciso, a gente vai passar rapidinho o que são ações penais, né? Toda vez que o indivíduo comete um crime, ele vai sofrer o processo penal para, ao final, dizer se ele é culpado ou não. E o método, o meio de iniciar essa ação penal, né, a gente tem uma característica específica para cada caso de início de uma ação penal, né? Então, nós temos três tipos de ação penal, que é a ação penal pública, a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Na verdade, a ação pública, ela divide em duas perninhas ali, né? Dois mini-ramos. A ação penal pública ela pode ser condicionada ou incondicionada. E temos a ação privada. O que é a ação pública, primeiramente? A ação pública é aquela que vai ser iniciada, né, interposta pelo Ministério Público, né? Pelo Ministério Público. O Ministério Público ele é o dono, a gente costuma dizer, grosseiramente falando, ele é o dono da ação penal, é aquele que começa a ação penal. Aí vamos supor ali um crime de roubo, né? O crime de roubo ele é um crime de ação pública incondicionada. Por quê? Porque se o poder público, de alguma forma, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio Ministério Público, então, tiver notícia da ocorrência daquele crime,
o Ministério Público tem a obrigação de apresentar ao juiz a ação penal. Seria o instrumento chamado denúncia. Ele pega esse documento, uma denúncia, entrega ao juiz, o juiz lê a denúncia, se tiver tudo ok, ele aceita, se não, ele rejeita. Aceitando a ação penal, a denúncia, ele dá início ao processo penal contra aquele indivíduo que foi preso, que, enfim, que contra ele já pesa um processo penal, a partir daí. Essa é a ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público precisa de ação de terceiros, atitude nenhuma de terceiros para iniciar a ação penal, né? É ação pública incondicionada. Exemplo, crime de roubo. É um crime de ação pública incondicionada. Aí nós temos os crimes de ação pública condicionada. Aí já apareceu uma condição. Vai continuar sendo o Ministério Público o dono da ação. Ele vai iniciar a ação ali e ele vai processar esse indivíduo que cometeu o crime, porém ele precisa de uma atitude da vítima. E o direito de chamar essa atitude, quis a legislação que essa atitude se chamasse representação, né? Ele precisa da representação. Vamos dar um exemplo aí do crime de calúnia, né? Na verdade, os crimes de ação contra a honra, eu creio que vão entrar na próxima situação. Não vou entrar nos crimes contra a honra nesse momento, não. Mas vamos aí um crime que precisa da representação. Lesão corporal. Lesão corporal leve, com o advento da Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais civis e criminais. São os crimes de menor potencial ofensivo, e os crimes que a pena máxima é 2 anos, todos se enquadram nessa lei, né? Não vamos entrar nas minúcias dela. Mas a lei 9.099, ela veio trazendo que os crimes de lesão corporal leve, vamos supor que 2 indivíduos entram em vias de fato, né? Brigam entre si, e um causa uma lesão leve, um corte no braço, né? Quebrou o nariz da outra pessoa. Quebrar o nariz pode parecer grave, mas é uma lesão leve, viu, gente? A grave é gravíssima, tem outra situação que a gente vai entrar no mérito agora. Mas a lesão corporal leve, ela precisa da representação. Está escrito na Lei 9.099. Só se procederá mediante representação. Então, se eu sofro uma lesão corporal, se alguém dá um murro no meu nariz, me quebra o nariz, o João deu um murro no meu nariz. Para o Ministério Público iniciar a ação penal contra o João, ele precisa que eu, vítima, lavre uma representação e leve ao Ministério Público. Gente, aqui, estou representando, quero que o João seja punido. O Ministério Público, ok, vou continuar. Enquanto eu não fizer isso, o Ministério Público não vai fazer nada. Porque quis a lei, todas as vezes que um crime trouxer lá, só se procede mediante representação, eu já entendo que esse crime é de ação pública condicionada à representação, né? Não é mais incondicionada a nada igual era o crime de roubo, por exemplo. O crime de roubo. Ok, gente? Agora, o crime de ação privada, ele é diferente. Quem é o dono do processo não é mais o Ministério Público, é a vítima, o próprio indivíduo, que entra nos crimes contra a honra que eu comecei a dizer. Diz o Código Penal que nos crimes contra a honra só se procede mediante queixa. Então, vamos supor que alguém me injuria, né? Eu sou injuriado, alguém vira para mim e fala assim, você é um burro, seu burro. Aí eu me senti ofendido na minha honra subjetiva e vou dizer, não sou um burro. O João, é o próprio João. O João me persegue, né? Me deu murro no nariz e me chamou de burro. Aí eu vou dizer assim, não, beleza, então eu quero que o João seja processado. Então eu tenho que lavrar um documento chamado queixa. Mediante meu advogado, eu vou apresentar essa queixa, e essa queixa é um instrumento capaz de deflagrar a ação penal, né? Ou seja, quando a lei disser, toda vez que a lei disser que um crime só se inicia o processo penal mediante queixa, eu vou entender que esse crime é um crime de ação penal privada, né? Ok, gente? Então, entendido, superado o que são as formas de ação penal, né? Incondicionada, condicionada à representação e privada, a gente vai para o artigo 59, que nos diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Esta qual? A ação pública, né? Então, no nosso exemplo, vamos supor que um crime de roubo, né, ele é ação pública incondicionada e o Ministério Público enrola, né, cozinha o galo ali e não inicia a ação penal. O ofendido, ele pode, através do advogado ou da Defensoria Pública, a depender do caso, e elaborar a queixa
e deflagrar a ação penal por inércia do Ministério Público, o que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública, né? Mesma situação da ação pública condicionada, em que eu apresentei a representação contra o João, que deu um murro no meu nariz, e o Ministério Público ficou quietinho na dele, lá não fez nada. Eu posso formular a queixa e intentar uma ação penal privada subsidiária da pública, tendo em vista que o Ministério Público se manteve inerte. Isso que é o inciso 59, que está nos dizendo aí. Ok? Isso vai ter que ficar claro para todos. Se não, dúvidas ao final aí, por favor. Vamos seguir em frente. Vamos acabar o artigo 5º hoje, hein? Vamos lá. Agora, o inciso 60, ele nos diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O que isso quer dizer? Gente, processo penal, né, processos, não só penal, processos em geral, eles, em sua natureza, são públicos. Eu posso ir ao fórum e querer ver um processo ou assistir uma audiência, não ver o processo fisicamente, que aí a gente entra em outra situação, né, que é direito de informação, que a gente já estudou, direito fundamental, enfim. Mas eu posso ir, eu não posso pegar da carga naquele processo, levar para casa, ou ir à secretaria do juízo e ver esse processo, porque ele diz respeito a outra pessoa. Mas eu posso ir ao fórum e querer assistir uma audiência. O processo é público, em sua natureza. Posso sentar lá e ver a audiência acontecer, sem problema. Só que o inciso 60 nos fala, tudo bem, a lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais. Eu tive uma testemunha, interrogatório, né? Mas quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, o juiz pode impedir o acesso, o caráter público daqueles atos processuais. Por quê? É o que a gente chama de segredo de justiça, né? Vamos supor que haja aí envolvendo menor. É muito comum ações que envolvem menores de idade, que é ação de alimentos, né? De repente ali um crime sexual contra uma criança, há um cuidado com a integridade física, psicológica, imagem dessa criança, então geralmente o juiz decreta segredo de justiça e o inciso 60 aí está satisfeito, né? Porque houve uma defesa da intimidade daquela vítima, que não é interessante que todos fiquem sabendo, né? Aí temos o processo de justiça baseado no inciso 60. É muito comum os senhores e senhoras verem na televisão, muitas vezes acontecendo umas notícias desse tipo. O tal foi preso, um crime de repercussão nacional e tal, porém o processo segue em segredo de justiça. E o juiz entendeu que era necessária a proteção da intimidade ou houve um interesse social nessa decretação ali. Tudo bem? Já o inciso 61, eles nos diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, né? Juiz natural, que a gente já estudou, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, né? Então vamos lá. Ou seja, só tem duas formas no direito vigente brasileiro de prisão de um indivíduo. Ou você prende ele em flagrante delito, quando ele está cometendo o crime, ou logo depois ele é encontrado com objetos ou circunstâncias que deem a certeza de que ele é o autor do crime, ele está em flagrante delito, flagrante é fogo, né? Flagrante mesmo, fulgurante ali, no calor da emoção. Então tem que ser preso no ato. O indivíduo assaltou a padaria, correu, a polícia chegou rapidamente, boné vermelho, camisa amarela, bermuda preta, virou a esquina, deparei com o indivíduo, estava lá com a réis furtiva, R$ 500 foi roubado, preso em flagrante delito. Uma possibilidade. A segunda é ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. O que é isso? Mandado de prisão, que é diferente do mandado de busca e apreensão. A gente precisa diferenciar. Mandado de busca e apreensão é autorização para entrar na casa de alguém, que é a casa asilo inviolável, desde que haja aquelas possibilidades que a gente já estudou. O mandado de prisão é quando existe um processo penal contra o indivíduo e, nesse processo, foram demonstrados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, né, durante o processo, vai haver um mandado de prisão preventiva, ou após encerrado o processo, já na fase de execução,
já para recolher esse indivíduo ao cárcere e ele sofrer ali a execução da pena, já sob a batuta do juiz das execuções penais e do sistema prisional. Nesse caso, também é expedido mandado de prisão em virtude do cumprimento da sentença, né? Então, mandado não é mandato com T, é mandado com D. Houve mandado judicial, segunda hipótese que a gente pode prender alguém. Fora essas hipóteses, não há como prender ninguém, só nessas hipóteses aí. Aí vem o inciso 61 e nos diz, e nos põe a vírgula e coloca, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, né? Esse inciso, inclusive, caiu no simulado que a gente fez na última aula e a gente se adiantou nele, né? Mas agora a gente vai esmiuçar esse inciso para entender melhor. Por que eu sublinhei transgressão militar? Queria chamar a atenção de todos que no estado de Minas Gerais, não falo pelos outros estados, no ano de 2002, houve uma mudança na legislação disciplinar da instituição, né? Antes, existia um regulamento disciplinar da Polícia Militar, chamado de RDPM, que foi revogado e veio, né, à baila a Lei Estadual 14.310, que é o nosso Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ou seja, os militares do Estado já englobam Polícia Militar e Bombeiro Militar. Né? Até o advento, até a vigência do RDPM, existia no Estado de Minas a figura da prisão disciplinar. Nós tínhamos punições. Depois de sofrido o processo administrativo disciplinar, o militar que cometeu uma falta disciplinar, ele poderia ser desde repreendido até preso. Existia prisão disciplinar, né? Aí o militar era recolhido ao quartel e cumpria pena de prisão. Tinha pena de detenção também, né? Tinha era amplo o leque de possibilidades no RDPM. Isso em 2002, gente, para vocês verem como é difícil a gente sedimentar uma realidade democrática num país. A gente vem da Constituição de 67, uma Constituição elaborada no período ditatorial no Brasil, né, sob domínio militar. Chega em 88, essa Constituição é revogada e vem a Assembleia Constituinte e cria a Constituição de 88. E Minas Gerais, por exemplo, só em 2002, isso são 14 anos depois, que alguém vai dar o grito, ó, esse RDPM, ele fere totalmente a Constituição, né? Constitucional praticamente todo. Nós tínhamos dificuldade, tínhamos, assim, traços de ampla defesa, mas bem mínimos. Era bem, digamos, arbitrário o RDPM. Aí o movimento aconteceu em 2002 que culminou na extinção dele e criação do Código de Ética. Hoje, por que eu estou contando essa historinha toda para vocês? Hoje, no Estado de Minas Gerais, não existe prisão disciplinar mais. Isso que eu coloquei sublinhado com asterisco, para a gente lembrar. Não existe prisão disciplinar no Estado de Minas Gerais mais, no âmbito militar. Nós temos punições que vai desde do puxão de orelha, que a gente chama de admoestação verbal pessoal, tanto puxão de orelha até demissão do militar. Então, hoje, nossa pena capital, nossa pena, né, última ratio, é a demissão do militar, né, no âmbito administrativo. Então, ninguém é preso disciplinarmente mais em Minas Gerais. Se cair isso na prova, está errado. Só que a Constituição prevê, então, onde que acontece isso? Nos estados que ainda tem prisão disciplinar, pode ter, não há problema, e no âmbito das Forças Armadas, que já é no âmbito militar federal. Então, por isso que permanece na Constituição e, de fato, ainda existem. Né? O Exército, por exemplo, a Marinha Aeronáutica, tem prisão por transgressão disciplinar, que não precisa ser em flagrante delito, pode ser posterior. Foge a regra da prisão e do mandado judicial. E, no caso, os crimes propriamente militares. O que são crimes propriamente militares? O tenente João pode ter já pincelado isso com vocês. São aqueles crimes, gente, que só tem no Código Penal Militar. Não tem no cidadão comum, ele não existe. Quer um exemplo? Furto de uso. Você pega uma bicicleta de um militar, pega uma bicicleta do outro, né? Sai aí, fica aí um dia com a bicicleta, vai lá e no outro dia, eu vou furtar minha bicicleta, furtar, ninguém sabe. Depois vai lá o militar e devolve a bicicleta quietinho, caladinho, pum, a bicicleta aparece lá.
A câmera do quartel foi lá e pegou o militar levando a bicicleta e devolvendo ela no mesmo lugar. Pode ser uma moto também, né, gente? Vamos melhorar para o militar um pouquinho. Vamos supor que foi uma moto. Você está tentando muito mequetrefe, né? Aí devolveu a moto lá. Olha lá, rapaz, soldado, né, fulano de tal, cometeu furto de uso, que é furtar só para usar e devolver. No direito comum não existe furto de uso, né? Ou é furto ou não é. Mas a gente tem essa figura no Código Penal Militar, que é só do Código Penal Militar. Só militares cometem furto de uso. Então, crime militar próprio, que a Constituição disse que não é necessário haver flagrante de delito para poder prender esse militar. Essa câmera que flagrou o soldado Zé, ele já sabe que é o Zé que fez. Vamos lá prender o Zé. Se o juiz entender que aí a gente tem uns institutos que permitem isso no Código Penal Militar, não vamos entrar, como, por exemplo, a detenção do indiciado durante o inquérito policial militar, o encarregado pode pedir ao juiz a detenção do indiciado se ele entender dessa forma, né? É um dos institutos, né? Não existe, equivaleria a uma prisão temporária. E, na verdade, é muito parecido, né? Dá para até confundir, e já até caiu, no meu caso da prova do CFO, para eu fazer o curso oficial, foi até questão da prova oral essa situação. São institutos muito parecidos, né? Então, é possível prender sem estar flagrante de delito, sem mandado judicial. E outro exemplo que eu queria dar é a deserção. Já falei dela aqui antes. A deserção é um crime propriamente militar. Você não vai achar deserção no Código Penal comum e na legislação extravagante. Somente no Código Penal Militar. Inclusive, a deserção ainda é mais peculiar ainda, porque é um crime permanente. Se o militar desertou, quem encontrar ele na rua, souber que ele é o soldado fulano, o cabo fulano, o tenente fulano que está desertor, pode prendê-lo sem problema algum. Então, nos crimes propriamente militares e nos casos de transgressão disciplinar, onde seja cabível, né, existe a possibilidade de prisão sem flagrante delito e sem mandado judicial. Ok, gente? E o inciso 62, ele nos diz o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa que lhe indicar. Já pincelamos antes, quando disse no direito do preso, né, que eu comentei que hoje em dia até os nossos boletins de ocorrência que são eletrônicos já tem a caixinha para a gente marcar lá se ao preso foram lidos os direitos constitucionais. E ele tem direito de saber quem o prendeu, tem direito de fazer um contato com uma pessoa da família, direito de ser assistido pelo advogado e tem direito à integridade física e psicológica, né? E uma vez preso, né, ou em virtude de mandado ou em virtude de flagrante delito, a Constituição está nos dizendo o seguinte: assim que ele for preso, né, a prisão de qualquer pessoa, né, e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. Aí, a Polícia Militar prender esse indivíduo, nosso exemplo, por roubo, né? Eu disse um exemplo hipotético que roubou a padaria, correu, foi preso pelo Angelito, né? Boné e tal, virou a esquina. Prendemos o nosso indivíduo lá. Fizemos a ocorrência e entregamos para a Polícia Civil. A gente vai chegar lá no artigo 144 ainda, né? Faz parte do nosso programa de matérias, a gente vai entender a função de cada um nesse cenário criminal aí. Aí entregamos esse indivíduo na Delegacia de Polícia Civil. Juntos os elementos ali do flagrante, o delegado concordou, realmente houve flagrante delito. Aí ele vai lá e recebe esse preso, já na condição de preso, em flagrante, lavra um documento chamado auto de prisão em flagrante. E o que eu faço com esse auto de prisão em flagrante? Guarda no bolso, na gaveta? Não. Ele tem que comunicar ao juiz do local do crime, né, que esse indivíduo foi preso. Né, tem que comunicar imediatamente ao juiz, que é por força do inciso 62 da Constituição, tem que comunicar imediatamente, né, o juiz competente, e a família do preso ou a pessoa que ele indicar. Né? Há o documento certo, né, do bem devido, que o delegado vai lá, vai mandar para o juiz, né, comunicação da prisão dele. E a pessoa da família, inclusive, tem um ofício específico que é lançado nos autos do inquérito, tanto policial militar como inquérito policial comum, que é o ofício para aquela pessoa da família, para poder comprovar nos autos que foi cumprido o requisito constitucional, que é informar formalmente ali a família do preso de que ele está preso. Para quem tem assistência, né, de qualquer forma, assistência da família, pessoa próxima,
para garantir ali o direito fundamental a ele, né, da dignidade da pessoa humana. Ok? É muito tranquilo esse 62, só a gente ficar atento a isso aí. Prender qualquer pessoa tem duas missões a serem feitas. Comunicar ao juiz, imediatamente, e comunicar a pessoa da família. Ok, gente? Já o inciso 63, ele nos diz o seguinte: o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Apenas confirmando o inciso anterior, né? E aquilo que eu já tinha dito aos senhores e senhoras. Advogado, então, é essencial caso o preso manifeste, né? Então, os senhores e senhoras serão policiais militares, aí vem ali, chega na delegacia, na hora de entregar o preso, ou até mesmo durante a lavatura da ocorrência, que em muitos lugares acontece no quartel da Polícia Militar, porque nem todas as delegacias têm local para a gente lavar a ocorrência, né? Aí chega lá o advogado, tal, aí o militar fica com raiva, não, esse cara realmente fez flagrante de delito, fez uma covardia desgramada com uma vítima e tal. Vou deixar o advogado conversar nada, né? Se ele quiser, ele vê depois. Negativo. Isso é abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade já trouxe umas minúcias a respeito disso, inclusive sobre deixar o advogado ter um particular, ter uma entrevista à parte com o preso. Isso é garantido pela legislação intraconstitucional e pela constitucional. Ele tem que ser assistido por advogado, tem que ser permitido isso a ele, né, caso ele manifeste esse interesse. Ok, gente? Inciso 64, nos diz que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Por que que dividiu? Porque o interrogatório não acontece pela Polícia Militar, né? A Polícia Militar, ela se limita à prisão do indivíduo em flagrante ou cumprindo mandado de prisão, né? Então, a Polícia Militar não interroga ninguém. Só pergunta lá se ele quer ter uma coisa a declarar para ser inserido no boletim de ocorrência, mas o preso ele é ouvido formalmente, interrogado nos autos do inquérito policial ou do inquérito policial militar, quando for crime militar, né? Então, quem for preso em qualquer situação tem o direito de saber quem prendeu. Se o policial militar que prende alguém, mesmo que flagrante ou tanto faz, se mandar prisão, tira a tarjeta de identificação, né? Que a nossa tarjeta ela é removível, tirou a tarjeta ali só para o preso não saber quem é que prendeu ele. Comete abuso de autoridade. Inclusive, isso antes na lei de abuso de autoridade anterior não trazia isso muito delimitado, agora tem. Né? Retirar a identificação do uniforme, não deixar o preso ver, isso é crime de abuso de autoridade, inclusive vai contra a Constituição. Por isso tem direito de saber quem prendeu. O cabo ciclano, soldado fulano, sargento Beltrano. Né? E quem for interrogar, e já é com a Polícia Civil, ou né, autoridade policial militar, quando for crime militar, quem está sendo interrogado tem direito de saber quem o interrogou. Até mesmo se houver alguma arbitrariedade, poder indicar aquele responsável. É para isso que serve esse inciso. E o inciso 65, ele nos diz o seguinte: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Né? Então, esse inciso 65, a gente pode ler em conjunto com o 66, que está vindo logo em seguida. Vamos ler os dois em conjunto. Que o 66 diz o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Né? Por que tem que ler em conjunto? Só para a gente entender, formar na cabeça a situação fática. A gente prendeu aquele mesmo indivíduo, lá vem ele de novo, que roubou a padaria, virou a esquina, boné, camisa amarela, pá, prendemos em flagrante delito. Entregamos a delegacia. Aí já cumprimos o primeiro mandamento constitucional. Identificar quem o prendeu, ele pode ligar para alguém da família, inclusive tem que avisar o juiz, atividade física, psicológica, ok? Né? Uma vez recebido a notícia que esse indivíduo está preso, o juiz se amarra a esses dois incisos aí. Né? Ele vai analisar primeiro, a prisão é legal? Aí nós temos a figura bastante recente de um ato processual penal que se chama audiência de custódia. Né? Hoje em dia é
um ato bem sedimentado já do Poder Judiciário, que seria a audiência de custódia, justamente para isso. Imediatamente o preso, quando ele tem a sua liberdade cerceada pelo cometimento do crime, ele é levado à presença do juiz, e o juiz tem com ele a audiência de custódia, para saber sobre a legalidade da prisão. Vira para o indivíduo e fala, ó, os policiais, quem te prendeu? Os policiais se identificaram? Ah, sim, foi fulano, ou então, não sei nem quem me prendeu, não sei nem quem é. Ah, beleza. E aí mais? Não, me deram um tapa na orelha, né, tal, me deram uma paulada, etc. Ó, eu não tenho agressão física. Então, nós temos ilegalidade nessa prisão. Te pegaram em flagrante? Ah, não, me pegaram 3 horas depois, eu estava lá no bairro, sei lá, Bela Vista, e o crime aconteceu lá no bairro IP, não sei nem, então não tem ligação sua com o fato, não. Então, essa prisão está meio ilegal. Quando a prisão é legal por qualquer motivo, o termo é relaxamento. O juiz vai relaxar a prisão e vai pôr esse preso em liberdade, até que analisadas as circunstâncias dessa prisão e se posteriormente for visto que realmente era cabível e tudo, temos outras formas de recolher esse indivíduo novamente à prisão, através de mandado, porque ele sofre o processo penal, né, mediante contraditório por defesa normalmente. Né? É uma hipótese de não manter esse indivíduo preso nesse processo. E da mesma forma, não, ilegalidade não tem. Foi tudo legalzinho. Quem te prendeu? Foi fulano, tá, beleza. E aí, como é que te trataram? Muito bem, me deram água, eu estava com fome, me deram sanduíche, ninguém colocou a mão em mim, falar que eu tenho direito disso, daquilo, outro, não, legalidade nenhuma, chuchu, beleza. Aí o juiz parte para a segunda etapa, que é ver se ele tem, e obviamente vai ser o advogado que vai peticionar isso ao juiz, né? O judiciário só atua o advogado, se ele tem direito à liberdade provisória. E o direito penal já vai trazer lá os requisitos da liberdade provisória. O indivíduo tem que ter trabalho fixo, residência fixa, aquilo que comprove que ele não vai interferir no processo, não tem motivos para isso, não tem antecedentes criminais, não é residente do mesmo crime, e várias situações. Aí, estando presentes os requisitos, o juiz não pode negar. Ele tem que otorgar a liberdade provisória. Né? Existe porque se o crime prevê a fiança, o crime é afiançável, nós não temos que falar sobre requisitos de liberdade provisória. Né? Aí, não, quando o crime previsto, o tipo penal é previsto lá, objetivamente no Código Penal, na legislação extravagante, que não fala nada, roubo, tantos anos, morreu. Não falou nada, quer dizer que esse crime é afiançável. Fiança. Então, a regra é fiança. Quando o crime não for afiançável, a lei vai dizer, né? O crime de, por exemplo, racismo, já está escrito lá, o crime é insuscetível de, é inafiançável o crime de racismo. Então, ou seja, a gente já sabe que é um crime que não tem fiança. Então, o pedido do advogado já não vai ser pagamento de fiança, porque é inafiançável. Ele vai pedir a liberdade provisória mediante os requisitos da liberdade provisória. Tendo requisitos, o juiz vai ser obrigado a liberar, porque seria uma liberdade provisória sem fiança. Repetindo, presentes requisitos legais. Se não tiver presente nenhum, faltar um e tal, o juiz vai negar e manter esse indivíduo na prisão. Mas essa análise ele tem que fazer obrigatoriamente sobre o relaxamento e possibilidade de liberdade provisória com ou sem fiança. Ok, gente? Inciso 67, ele vai dizer o seguinte: não haverá prisão civil por dívida. Chama atenção para esse artigo, tá? Aliás, para esse inciso. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, né? Que é um ponto, e a do depositário infiel, né? Então, vamos destrinchar esse inciso aqui. Regra: ninguém será preso por dívida. Essa é a regra. Eu fui nas Casas Bahia e comprei ali, fiz e aconteci, né? Eu comprei lá, mobiliei minha casa, casei, vou mobiliar a casa, pá, top. Casas Bahia, comprei tudo lá. Mesa, cadeira, até o garfo, tudo mobiliei minha casa. Chegou ali, primeiro mês paguei a prestação, segundo mês chegou, a partir da quinta já não ia pagar mais não, parei de pagar. Aí tô devendo, ó, eu mobiliei uma casa e gastei ali 15 mil reais, né? Beleza. Paguei 5 mil, vamos colocar aí, até bom, né, para Casas Bahia, 5 mil, fiquei devendo 10 mil, parei de pagar.
Venceu as prestações, não paguei nada. Aí a Casa Bahia me cobrando, mandou cartinha, blá, 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 vou te processar, você vai já pode levar, não tem jeito mesmo. Vai que as Casas Bahia processa porque eu não paguei. Aí o advogado das Casas Bahia pede a prisão. Não, eu quero que ele seja preso porque ele me deve. É um absurdo ele me dever e tal, então prende esse indivíduo aí. A Constituição vai dizer negativo. O que ele fez? Está devendo? Não, dívida não tem ninguém. Ou seja, proibição constitucional. Ninguém será preso por dívida. Então, não é para todo mundo ficar animadinho, mas a dever, não é, gente? Na verdade, é imoral, né? Mas os meios que o direito arrumou para essa situação não é o direito penal. O direito penal tem que cuidar de dívida. No passado, né, muito remoto, antes de 1940, podia até ter prisão por dívida, né? Mas a Constituição de 88, ela proíbe, não, ninguém será preso por dívida. Só que ela traz duas situações, que é o salvo. A gente tem que mudar, ter uma cuidado com esse salvo, né? Ou seja, nós estamos tratando da regra, mas quando tem um salvo, quer dizer que a gente tem exceções. Quantas serão? No caso do inciso 67, são só duas situações. Pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Esse inciso ele tende a proteger o alimentando, né? O que é o alimentando? Temos um casal que teve um filho e esse casal se separa. Em tese, é obrigação. Em tese, não, né? É muito comum todo mundo falar assim: é o pai que deve a pensão. É o pai mesmo? Negativo. O direito civil vai tratar disso, o direito de família, e é aquele que tem mais possibilidade, é um binômio, necessidade e possibilidade, né? Existem situações que a mãe vai pagar pensão, de repente a mãe é mais comum a mãe querer ficar, e amamentação, enfim, outras situações, e ela fica com a criança e o pai paga a pensão. A gente vê isso como mais normal, é mais comum de acontecer. Mas nada óbvio é que a criança seja com o pai, a mãe pague pensão. Isso não é proibido, né? Mas aquele que não tiver a guarda da criança, a guarda permanente, né? Vamos imaginar um casal aí, que é o mais corriqueiro que a gente vê aí. A criança mora com a mãe, vive com a mãe, e o pai até constitui a família, foi viver a vida dele, paga pensão alimentícia. Isso foi judicialmente tratado, houve audiência, os dois concordaram, R$ 1.000 de pensão, no nosso exemplo aqui, né? Aí nós vamos ali, sei lá, 1 ano, 2 anos, pagando, belezinha, ele para de pagar pensão. Se ele parou voluntário, porque ele quis parar, né? Inexcusável. O que é inexcusável? É indesculpável. Excusável que tem desculpa, ou seja, não tem desculpa. Ele quis parar, não tem desculpa nenhuma de ter parado. Que desculpa seria essa? Às vezes ele caiu em situação de pobreza, né? Pobreza legal. Ele é uma pessoa pobre legalmente, não tem recurso, uma pessoa falida. As rendas dele são infinitamente inferiores às dívidas. Ele consegue comprovar que não é desculpa, que ele não tem condição de pagar, é uma situação. Agora, se ele parou voluntariamente e sem desculpa, o inciso 67 nos diz, ele pode ser preso. E vocês já viram muitas vezes, o juiz pede prisão do indivíduo por pensão alimentícia, né? Acontece demais. E essa prisão ela tem um tratamento específico, e inclusive não pode passar de 90 dias. O indivíduo vai ficar preso 3 meses, e se em 3 meses ele não pagar, ele tem que ser posto em liberdade, porque a lei não admite ficar preso mais que isso. Na verdade, é uma forma de constrição, de constranger esse indivíduo, constranger legalmente, né? Porque se for constrangimento ilegal, existe o crime para isso. Mas constranger legalmente, constranger quer dizer forçar. Né? Constranger não é vergonha, não, viu, gente? Gente que acha que o crime, só abrindo parênteses, que o crime de constrangimento ilegal é fazer a pessoa passar vergonha. Mas não, constranger para direito penal quer dizer obrigar, né? Obrigar a pessoa a fazer aquilo que a lei não manda ele fazer, né? De forma obrigatória, a gente está cometendo o crime de constrangimento ilegal contra alguém. Nesse caso aqui, seria um constrangimento, não uma forçação, mas legal, porque a lei permite que ele seja preso por dívida. E essa dívida só se ela for pensão alimentícia. Se for qualquer outra dívida, a pessoa não pode ser presa. Né? Ou seja, primeira situação, pensão alimentícia. Segunda, depositário infiel.
O que desgrama é isso de depositário infiel? Nós temos, gente, no direito civil, uma possibilidade de um juiz, por qualquer situação processual, nomear alguém para cuidar de um bem. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que exista um carro que está sendo objeto de disputa judicial por duas pessoas. A fala que ele é dono do carro, B fala que também. Eu quero esse carro meu por herança. Ah, não, esse carro tem que ser meu porque eu comprei de terceiro, ele me avisou que estava no inventário, não quer saber, e fica dois brigando por causa de um carro. Se o juiz vier assim, bom, se eu deixar com A vai sumir no mundo com esse carro. Se eu deixar com B, é possível acontecer a mesma coisa. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou nomear um terceiro indivíduo para cuidar desse carro para nós, até a gente resolver essa coanga. Porque se eu recolher esse carro no pátio, não sei quanto tempo, eu juiz, né, no meu exemplo, eu não sei quanto tempo esse processo vai durar. Esse carro vai tomar chuva, vai tomar sol, vai deteriorar e tal, então eu não vou fazer isso também, né? Porque eu vou acabar deixando esse carro se perder. Então, eu vou nomear uma pessoa para cuidar desse carro para mim. Cuidar dele, lavar dele. Aí, em contrapartida, ele vai andar nesse carro. Vou autorizar que ele ande nesse carro, devagar, tomar cuidado. Beleza. Aí ele nomeia uma pessoa. E essa pessoa, ela é chamada pelo direito de depositário fiel. Ele vira depositário fiel desse carro. O carro nem é dele. Agora, pode acontecer também que o depositário fiel seja uma das partes, né? O carro está na posse de A, do indivíduo A. Ele está brigando pelo carro com o indivíduo B, o juiz pode falar assim, tudo bem, gente, mas já que o indivíduo A está com esse carro, eu vou deixar esse carro com ele, mas é o seguinte, como está em disputa judicial, ele não pode vender esse carro, ele não pode bater esse carro, não pode deixar esse carro pegar fogo, não pode deixar acontecer nada. Vou deixar com ele porque já está com ele, mas ele sabe que amanhã depois eu vou perder esse carro para o B. Mas já que está com A, eu vou deixar com A lá. Aí o juiz, dentro do processo, lavra o termo de depósito, né? Termo de depósito, e esse indivíduo se torna depositário fiel. Ok? Tudo bem. Amanhã depois, B ganha a ação. Aí o juiz vai lá, o B, certinho, trânsito em julgado, já tem recurso, então não está mais trânsito em julgado. Agora o carro é seu, B, você vai ganhar. Aí vai lá na porta de A e vou lá, me dá o carro aí. Você não é depositário fiel, me dá o carro aí. Quando o juiz chega lá, B bateu o carro de frente, aliás, A, né? A que estava com o carro. Bateu o carro de frente no muro, guardou no fundo da casa dele, deixou para lá, choveu, enferrujou o carro virou uma situação, não tem como fazer nada. Para você ver. Ou seja, o B se tornou um depositário infiel, porque ele não cumpriu a obrigação dele de deixar o bem em condições até o fim do processo. Então, no final do inciso 67, nós temos a figura do depositário infiel, que é uma dívida, né? Ele está devendo agora, ele está devendo o B, está devendo o juiz, né? Está cheio de dívida, coitado do A. Então, ele é sujeito pela Constituição brasileira à prisão por dívida. O juiz poderia decretar a prisão do A porque ele foi um depositário infiel, safado A, né? Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, seria assim se não tivesse pressão internacional, né? Nós temos um tratado, eu sempre esqueço, tem um nome do tratado, né? É um tratado internacional só da América Latina, acho que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se eu não estiver enganado. De repente, por exemplo, a gente tenta tratar com vocês sobre esse instrumento. Eu acho que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se eu não estiver enganado. O Brasil é signatário e essa convenção ela condena a prisão civil por dívida em qualquer espécie, inclusive no caso do inadimplemento da pensão alimentícia e, consequentemente, depositário infiel, né? Só que por N questões, o Brasil, ainda que signatário, ele tem, entre aspas, descumprido o combinado. Porque no caso da pensão alimentícia, o Brasil continua prendendo. O direito civil prevê e o Brasil cumpre a prisão do cara que não paga a pensão alimentícia. Só que no caso do depositário infiel, o Brasil já aboliu. Não se vê, não existe Brasil, você não vê processo nenhum, há muito tempo, prender depositário infiel. O depositário infiel também não é preso. Ele vai responder de outras formas, civilmente falando. De repente, no nosso exemplo, o indivíduo B pode exercer um direito de regresso contra o A e cobrar dele o valor do carro que deixou perder, né? Que é o mais comum de acontecer.
mas não vai haver prisão mais por depositário infiel. Já o pensão alimentícia, repetindo, o Brasil mantém sob severas críticas do direito internacional das Américas. Ok, gente? Só para conhecimento dos senhores e senhoras. O inciso 68, deixa eu ficar de olho na hora. O inciso 68, gente, ele nos diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Que maravilha! Até agora nós estudamos direitos fundamentais que foram diversos, né? E a gente acaba esbarrando agora, e eu já tinha, inclusive, me adiantado, isso aqui é surpresa, né? Nós chegamos aqui na primeira garantia constitucional, objetivamente posta, né? A gente já falou, mas agora a gente está vendo, assim, a letra do texto constitucional. Primeira garantia, habeas corpus. E para que serve o habeas corpus? Para garantir à pessoa a liberdade de locomoção, direito de ir e vir. E como que isso pode acontecer? Né? No nosso exemplo do cidadão que roubou a padaria e virou a esquina, de boné, eu já até esqueci a cor do boné, a cor da camisa já, não lembro mais. Ela estava de boné, bermuda e chinelo, enfim. Foi pego lá com R$ 500, a res furtiva, coisa furtada, na verdade, roubada, né? Foi um roubo, crime de ação pública incondicionado, né? Ele foi restringido na liberdade de locomoção? Foi. Se ele tem liberdade para onde é que ele quiser, agora ele tem que estar obrigatoriamente na mão da Polícia Militar no momento, nas mãos da Polícia Civil no outro e nas mãos do Serviço Penitenciário no terceiro momento. Preso, né? Recolhido. Então, ele está com a liberdade de locomoção cerceada. Aí ele vai usar os métodos, os meios que a gente tem. Quais são? A gente já estudou, né? Acabamos de ver que é o relaxamento da prisão, se ela for ilegal, e a liberdade provisória com ou sem fiança, quando cabível. Entendeu o juiz que nenhuma dessas situações estão presentes. Não, eu não vou relaxar porque não tem motivo, não vou conceder fiança, não vou conceder, não tem motivo. Se o preso entender que tem motivo e o juiz está errado, por algum motivo, não, ele está sendo arbitrário, ele está sendo autoritário ali na decisão dele, esse indivíduo ele pode interpor um habeas corpus de competência do Supremo Tribunal Federal, ele pode, na verdade, eu não vou ter a competência, porque confesso que não é um objeto, um remédio constitucional que a gente trabalha no dia a dia, e de repente outras autoridades possam apreciar. Então, não vou me arriscar a dizer que é a competência privativa do STF. Mas ele pode receber habeas corpus, sim. Só para todo mundo entender como é facilitada pela Constituição a interposição de um habeas corpus, né? E é uma das eu diria, ações penais, né, constitucionais, desculpa, estou errando todo aqui, uma das garantias, uma das ações constitucionais, que isso vai demandar uma ação, né, ainda que célere, mas vai demandar uma ação judicial, que não precisa de advogado. O indivíduo que, para interpor habeas corpus, como eu falei outra vez, tem que pegar uma folha de caderno, escrever o habeas corpus, solicitando o juiz por conta disso, né, e tal, e entendendo ali que ele está sendo cerceado indevidamente do seu direito de locomoção, ele pode fazer de próprio punho e que ele tem o direito de que isso seja entregue à instância superior, né? No caso do juiz singular de Goiás, seria o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Então, porque se a autoridade denegou, então quem pode desfazer é só um superior, né? Em instâncias aí. Aí ele interpõe esse habeas corpus. Então, não precisa de advogado, é muito simples, tamanha a importância que a Constituição deu à liberdade de locomoção de todos nós. Então, repetindo, temos aqui uma garantia constitucional para o habeas corpus, que vai proteger um direito fundamental, né, uma garantia fundamental que está garantindo o direito fundamental de ir e vir de locomoção. Inciso 69 já nos traz uma outra garantia fundamental, né? Outra garantia fundamental, artigo 5º. Qual que garantia é essa? Conceder-se-á mandado
ordem judicial, de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Habeas data a gente nem viu ainda, mas está aqui. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? Mandado de segurança. A gente viu que o habeas corpus ele é para direito de vir, e veremos que o habeas corpus é direito de informação, direito de acesso a documento pertinente à pessoa que interpõe esse habeas data. Então, se a situação ali não for cabível habeas data nem habeas corpus, o restante todo é passível de uma garantia constitucional chamada mandado de segurança. Isso é contra uma autoridade que denega alguma coisa que essa pessoa acha que tem direito, né? É mandado de segurança. A autoridade pode ser pública, governador do estado, comandante do batalhão, chefe do CRS, o diretor de recursos humanos da Polícia Militar, ou uma pessoa, pessoa jurídica, né, a serviço do poder público. Vamos imaginar aí uma empresa terceirizada que presta um serviço aí, eu diria, por exemplo, de concurso público. Hoje o CRS é nosso, o CRS é para da casa, o CRS é da Polícia Militar. É um centro que faz provas. Mas no passado, o Estado de Minas ele contratava empresas que faziam concurso, faziam provas, geria todo o concurso. Você pagava a parte para isso, hoje não paga mais. Concurso público é uma atividade pública, obviamente, né? O nome já até diz. E essa empresa, ela está, pessoa jurídica, que está prestando serviço público. Então, as decisões dessa empresa são passíveis de mandado de segurança também, porque ela é uma empresa, muito embora pessoa jurídica, muito embora não pública, mas presta um serviço público, passível também de mandado de segurança. E é muito comum essa questão do concurso, é bacana, as pessoas estão senhoras, né, estão nesse universo, é muito comum mandado de segurança em concurso público, né, decisões várias que existem no decorrer do certame, os candidatos, via de regra, interpõem mandado de segurança contra alguma decisão, né, que interferiu matrícula, né, que julgou ali, durante o concurso, motivo para desligar aquele candidato. Mandado de segurança é um remédio constitucional bem claro nesse sentido, né? E espero que ninguém aí precise disso, né, gente? Mas o mandado de segurança é muito tranquilo. Já aconteceu, por exemplo, de militares serem movimentados e, por um motivo ou outro, entender que aquela movimentação não era correta, né? Mas não é caso de habeas corpus nem habeas data. Então, o que sobrou? Mandado de segurança. A interpor mandado de segurança contra aquela autoridade que fez a movimentação da mandado de segurança. E em outros exemplos a gente poderia dar, né? Aí a gente vem no texto constitucional, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado em habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do poder público. Líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Grande celeuma, né? Muito se discute o que seria direito líquido e certo. Mas, em linhas gerais, o que a gente precisa entender? Direito líquido e certo é aquele direito que é muito claro. Você bate o olho e vê que a pessoa tem aquele direito, né? Via de regra, são direitos que são passíveis de comprovação pela via documental, que aí é um direito indubitável. Você não pode duvidar, ele já está ali, é um direito seu, você comprova. E a autoridade foi e te negou. Aí você vai lá e interpõe o mandado de segurança, né? Mas pode acontecer do direito dado por via documental, não consigo salvar via documental, mas ele é, mesmo assim, nos autos ali, é muito patente, muito claro. Aí a pessoa prejudicada, entendendo, né, que arbitrariamente a autoridade negou, e ele é tão óbvio, interpõe mandado de segurança no Poder Judiciário, e o indivíduo vai correr atrás aí de assegurar o direito dele. Ok, gente? Esse foi o inciso 69. Aí a gente veio para o 70. Inciso 70, ele nos diz o seguinte: o mandado de segurança coletivo
pode ser impetrado por, né? Aí vem mandado de segurança coletivo. Se é coletivo, ele está sendo interposto em defesa do direito de uma coletividade tal, não mais de um indivíduo, de uma pessoa individualmente considerada, né? Vai ser sobre um conjunto de pessoas. A gente vai ver aí que conjuntos de pessoas são esses aqui. A linha A diz que partido político com representação no Congresso Nacional pode interpor mandato de segurança coletivo, né? Congresso Nacional não falou partido político das Assembleias Legislativas dos Estados nem das câmaras de vereadores. Então, para ser legitimado, ativo, legitimado, para ter uma origem, falar de uma forma mais clara, né? Para ser uma pessoa autorizada pela Constituição a entrar com mandado de segurança em nome de um terceiro, de terceiros que são coletivos, né, de um grupo terceiro, o partido político pode, desde que ele seja representado pelo Congresso Nacional. Quem compõe o Congresso Nacional? Duas casas. Nosso sistema é bicameral. Na Câmara Federal, aliás, no Legislativo Federal, o sistema é bicameral. Tem duas casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Ambos compõem o Congresso Nacional. Se o partido político for representado numa dessas duas casas, que é do Congresso, tem legitimidade para interpor mandato de segurança coletiva a favor de certa coletividade, né? A linha B nos diz que a organização sindical, né, que são também autorizados pela Constituição a interpor mandato de segurança contra a coletividade que representam. A organização sindical, a entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros associados. Vamos dividir essa linha? Vamos dividir quem é quem aqui nessa bagunça toda. Vamos dividir, então, o que é organização sindical, entidade, classe, associação legalmente constituída. Organização sindical. O sindicato, gente, ele é uma entidade, né, uma pessoa jurídica, que ela representa determinada classe, mas ela vai ter uma diferença de entidade de classe. Por quê? O sindicato, ele não conhece o indivíduo individualmente considerado. Nós temos aí o Sindicato dos Caminhoneiros de Minas Gerais, né? Ele representa todos os caminhoneiros. Ele não precisa conhecer o caminhoneiro, esse caminhoneiro não precisa, né, fazer nada para que o Sindicato dos Caminhoneiros, que é uma organização sindical, defenda os direitos dele. Se a classe é atingida de alguma forma, o sindicato vai lá e toma a frente, e dá o grito, e pressiona as autoridades públicas em nome dos caminhoneiros, quem quer que seja eles, não está nem sabendo quem é esses caminhoneiros, né? Está lá em Montes Claros, caminhoneiro, que vai defender esse caminhoneiro, o direito, né? Não vai ser o João do caminhão, vai ser o caminhoneiro, vai ser o Mané da Carreta lá de João do Caminhão de Montes Claros, o Zé da Carreta de Quitinhonha. Nem se conhecem. Um é carreteiro, o outro é caminhoneiro. Então, o sindicato vai defender todo mundo. A gente viu passado recente aí, greves caminhoneiros, o sindicato em cima, reivindicando uma coisa que é geral, que não precisa vir o João do Caminhão, nem o Mané da Carreta falar. Tá claro, não, diesel está caro, o frete está baixo demais, é um interesse comum, o sindicato está à frente, né? A entidade de classe, ela também vai defender interesses de uma classe específica, só que instituídos por lei e a depender da profissão. Entidade de classe são o quê? Os conselhos, os engenheiros. Os engenheiros vão lá e pagam mensalmente uma entidade chamada CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. É o CREA. CREA é entidade de classe. Aí, ele vai defender apenas os engenheiros. E esses engenheiros, eles têm que pagar anuidade. Né? Paga anuidade a fim de que o conselho autorize ele funcionar, autorize o engenheiro a trabalhar como engenheiro, e, de quebra, ele pode defender os interesses, tem obrigação, na verdade, de defender os interesses dos engenheiros, que estão
indicam a profissão, né? Inclusive, se for o caso de interpor mandado de segurança coletivo, quando os engenheiros estão sendo cerceados, aqueles engenheiros do conselho, né, ativos no conselho regional, estiverem cerceados no direito X, a entidade de classe CREA pode entrar numa comunidade de segurança coletiva, que é o artigo que está nos dizendo, né? Igual o CREA, nós temos o CREFIT, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nós temos a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de classe, nós temos, o que mais? CRM, Conselho Regional de Medicina, temos o CFM, que é o federal também, enfim. Essas são as entidades de classe. E as associações, a gente até mencionou elas, pincelou aí para trás as associações. Só que a associação, ela se difere da organização sindical, porque a associação vai ser tal qual a entidade de classe. Então, a associação, ela não tem uma profissão específica, não tem uma classe de trabalhador específica, mas tem os associados, né? Que os fins que a associação foi constituída são diversos. Pode ser de caminhoneiros, pode ser de moradores. Associação de Moradores do Bairro Amazonas. Tem associação de moradores caminhoneiro, tem advogado, tem padeiro, tem roçador, tem gari, interessa a profissão. É isso que está se defendendo na associação. A associação se reuniram pessoas, assinaram o contrato social e os direitos que elas entenderem ali, enfim, querem reivindicar a sua associação, a pessoa paga a associação mensalmente ou não, vai depender do instrumento constituído pela associação. A associação é diferente, ela é mais livre. Por qualquer motivo, as pessoas se associam, né? E não é sindical, porque sindical realmente tem uma classe envolvida, né? A atividade de classe tem a questão da profissão, que é o fator que motiva, né? Que autoriza a existência da entidade ali. A associação não é livre. Só que a associação, ela já tem um a mais, né? Para que ela possa interpor mandado de segurança, em nome dos associados, ela precisa estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, legalmente constituída, registrada, CNPJ, inscrição estadual, se for o caso, enfim, né? E em defesa dos seus membros associados, obviamente, ia ser mesmo, né? Ser coletiva em defesa dos membros e associados. Ok, gente? E o inciso 71, ele vem nos dizer o quê? É muito importante o inciso 71, porque eu acho uma garantia constitucional fantástica. Fantástica. É conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, né? Eu coloquei uma observação aqui, ver inciso 77. Isso aqui eu coloquei, viu, gente? Não tem isso na Constituição, não. É porque é uma ligação que eu acho necessária ser feita, né? Então, a gente está falando aqui de mandado de injunção, nós vamos entender isso. Antes de ir para o inciso 78, 77, vamos entender o que seria mandado de injunção. Nós temos uma... nós já passamos várias vezes no artigo 5º em situações que sempre menciona, vai acontecer isso, isso, isso e isso, na forma da lei, né? Isso será possível na forma da lei. Quando a Constituição fala na forma da lei, ela está dizendo que aquele assunto que foi tratado naquele artigo, naquele inciso, naquelas coisas, né, naquele momento ali, naquele assunto, obrigatoriamente tem que haver uma lei infraconstitucional, uma lei abaixo da Constituição, que vai regulamentar aquele assunto da Constituição, né? Quando se fala em direitos fundamentais, aí a gente já vê uma obrigatoriedade dessa lei existir. Perdão, gente. Daquela lei existir. Aguenta aqui. Nós temos a obrigatoriedade da lei existir. Então, isso quer dizer o quê? O indivíduo ele só vai conseguir exercer aquele direito fundamental dele se houver aquela lei que a Constituição disse que precisa existir para que ele exerça. Aí nós estamos diante de um indivíduo que quer exercer esse direito, precisou exercer esse direito de alguma forma, em algum momento da vida dele,
Aí ele vai lá na lei, cadê a lei que fala? Não tem. Nossa Senhora, mas o artigo tal, inciso tal, nos fala que a lei é obrigatório ter essa lei regulamentando essa matéria para mim. Mas não tem. E agora? Aí o indivíduo tem o direito de ir ao Poder Judiciário e interpor um mandado de injunção para que o Judiciário temporariamente resolva o problema, né? Aí nós caímos na crítica que se faz, a doutrina faz muita crítica sobre o Judiciário incorrer no risco de legislar no lugar do Poder Legislativo, que é a função do Legislativo. A gente viu que os poderes são distintos, porém harmônicos entre si. Então, o Judiciário não pode invadir a competência do Executivo, que o Executivo não pode invadir a do Legislativo e do Judiciário também, e não pode invadir a competência, né? Só que o inciso 61, ele fala, 71, ele fala que, enquanto a lei não foi editada, para garantir, para regulamentar a direito fundamental, pode haver uma decisão temporária do judiciário para que aquele indivíduo não fique sem o exercício do direito fundamental dele, que é a nossa prioridade, né? Existiu, eu não me lembro se foi 2007, acho que foi 2007. Um ano atrás, acho que foi 2007 mesmo, houve um movimento, eu diria, acho que vários estados diferentes, é, entidades públicas, trabalhadores, servidores, veio à mente, a palavra na mente, servidores públicos que iriam fazer greve. Tal. Aí existe o direito de greve na Constituição que fala que a lei regulamentará o dia de greve, né? Só que aí foram lá na lei de greve, vamos ver o que fala. Não tem lei de greve, não tem direito à greve, mas não tem lei de greve. O que eles vão fazer? Aí interpuseram um mandado de injunção lá no STF para poder resolver esse problema. O STF, aí, cadê a lei? Não tem preguiça do legislativo, então o judiciário, por força do 71, nos ajude aí. Aí o que o STF fez? Ó, enquanto não for o Congresso Nacional não editar uma lei que regulamente a greve do servidor público, vai valer para o servidor público civil, a gente vai ver na frente que o militar não pode fazer greve, servidor público civil vai utilizar o que diz a lei de greve do servidor privado enquanto a lei do servidor público não sair. Então, o judiciário não legislou nessa situação. Ele disse, ó, eu não vou legislar, mas tem uma lei já em vigor aí, que foi votada no Programa Nacional, que vigor para o servidor público, aliás, para o trabalhador regido pela CLT. Enquanto o legislativo não sai da inércia, vocês podem utilizar legalmente aí o que diz, o que é previsto para o servidor civil lá na CLT. Né? Isso foi um caso emblemático de mandado de injunção. Percebem que existe o direito fundamental à greve, mas não tem a garantia, aliás, não tem a lei, porque não foi prevista garantia constitucional para isso, foi previsto lei mesmo, né? Que regulamenta. Então, por hora, o judiciário resolve o problema mediante mandado de injunção. Né? Aí nós vamos lá no inciso 77, onde é que ele está aqui. Aqui, ó. 77, ele diz o seguinte: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, que é um exemplo que eu queria dar para vocês. Né? Então, tá. Nos disse aqui, vou repetir, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. A gente já sabe o que é habeas corpus, muito claro. A gente estudou, o direito de locomoção foi cerceado, e se for arbitrário, a gente pode ter por habeas corpus. Então, não tem dúvida, está garantido. Habeas data, informação, né, direito de acesso ao documento que diz respeito ao impetrante. Ok. E os atos necessários à cidadania, na forma da lei. Sublinhei ali, né? Na forma da lei, atos necessários à cidadania. E aí vem ali o indivíduo lá, o Zé das Couves, fala assim, ué, beleza, o que é exercício da cidadania? Concordam comigo que falta uma lei? Porque a Constituição falou o quê? Na forma da lei. O que ela quer dizer quando ela fala isso?
que deverá existir uma lei abaixo da Constituição que vai nos dizer o que é exercício da cidadania. Nós podemos ver que a Lei 9265, depois vocês vão lá, se vocês quiserem, senhoras, pesquisa essa lei no Google, que tem, é uma lei muito pequenininha, que ela só veio dizer o que é. Só veio falar assim, ó, atos necessários da cidadania são esses, elencou um tanto de atos necessários da cidadania, necessários à cidadania, e todos aqueles atos ali são gratuitos, né? Ou seja, a gente pode ver, se essa lei é de 96, até 96 não existia lei, lugar nenhum no Brasil, no ordenamento jurídico, dizendo o que era que eram atos necessários ao exercício da cidadania. Aí, se antes de 96 alguém precisasse, eu vou dar um exemplo do reservista. Todos nós, homens, ao completarmos 18 anos, temos obrigação de alistar, né? Nos locais que não haja tiro de guerra, a gente tem um certificado de reservista de dispensa de incorporação nas Forças Armadas. Então, esse é um ato que é necessário ao exercício da cidadania. Aí, vamos supor que alguém precisasse fazer o reservista antes de 96 e o Exército negasse. Não, eu cobro aí, 96 já era plano real, naquela época o dólar valia 90, 80 centavos, então R$ 50 era um absurdo de dinheiro naquela época, né? Não, R$ 50, nós estamos em 95, 50 conta aí. Aí vai lá o cidadão e fala assim, deixa eu ver, inciso 70, que já existia, Constituição de 88, inciso 77 me fala aqui, pois eu entendo que esse negócio é cidadania, gente, reservista. O Exército me cobrando, eu quero gratuidade. Mas não tem a lei. Esse cidadão poderia ter interposto um mandado de injunção do Poder Judiciário para que fosse garantido a ele o direito de gratuidade naquele instrumento que ele entendia que era necessário ao exercício da cidadania. Até que, na forma da lei, até que a lei fosse editada. A partir do momento que a lei fosse editada, aquela decisão judicial perderia o valor e o que a lei dissesse passaria a valer. Né? Se a lei viesse e dissesse assim, reservista não é necessário ao exercício da cidadania, né? Aí esse indivíduo poderia ser eventualmente cobrado. A gente está falando aqui hipoteticamente, a gente está falando hipoteticamente, né? Porque a lei não vai retroagir para prejudicar. Mas só para entender na cabeça de vocês aí. Né? Ou, melhor dizendo, dali para frente, se não fosse elencado na Lei 9265 o certificado de reservista, a partir dali poderia se cobrar, né, porque não estava elencado nos documentos ali. Só que eu sei que está elencado lá o certificado de reservista. O certificado de reservista é gratuito, por força da Lei 9265, que foi ditado obedecendo o inciso 77. É melhor dizer assim, né? De 96 para frente, do que falar besteira aqui, retroagindo lei para prejudicar alguém, não vai retroagir. Então, dali para frente, só vai perder, obviamente, o objeto do mandado de injunção, no nosso exemplo, eventualmente ter posto antes de 96. Mas, naquele momento que ele foi interposto, ele produziu os efeitos normalmente. Ok, gente? Então, nós vamos voltar aqui. Que essa lâmina, inciso 71, já foi, acho que, exaustivamente trabalhado aqui. Acho que ficou... Pedi que não tenha restado dúvida sobre o que é mandado de injunção, mas se tiver, perguntinha no final aí, ok? O inciso 72 nos faz que conceder-se-á habeas data, tá? E habeas data, outra garantia fundamental, né? Para que serve a habeas data? Para assegurar o conhecimento de informações relativos à pessoa do impetrante. Tem um documento em poder da Polícia Militar que eu preciso ver, me diz respeito. Não sei se eu disse antes, mas nós tivemos um caso. Quando eu estava aqui, ano passado, eu estava na seção administrativa do batalhão, teve um cabo que no ano de 2019 tinha pedido baixa. Eu falo, você é policial militar, você não quer mais ser policial militar, quer ir embora, liberdade sua, você lá pede baixa, você passa a ser um civil, não é mais policial militar. Baixa administrativa pedido. Ele pediu baixa, foi concedida a baixa para ele, não tinha impedimento nenhum, ele foi embora, viver a vida particular dele. Beleza. Um ano depois, eu já estava lá, e ele chegou na sessão e falou, eu quero uma cópia, porque, gente, todos os policiais militares do Estado têm uma pasta
na unidade que ele está servindo, com tudo que o documento foi produzido da SPD está naquela pasta. Pediu férias, foi deferido pelo comandante, pega o ato, arquiva na pasta. Aí ele fez o curso tal, curso tático móvel, tem um ato, pega o ato, arquiva na pasta. A vida toda do militar que produz documento está nessa pasta. Inclusive, a sala tem que ser grande, tem que caber os arquivos de todo mundo, né? Ele não era policial mais. A pasta funcional dele existia na unidade, mas não era mais policial. Ele veio para mim e falou assim, ó, eu quero uma cópia de toda a minha pasta funcional. Ah, eu estou precisando de outros fins aí na rua e tal. Aí eu posso virar para ele e falar assim, meu amigo, não vou te dar. Você não é polícia mais. O que você quer com pasta que está na polícia? Só que eu esqueço que tem informações, e muitas informações pessoais desse indivíduo, muito embora não seja policial militar, mas as informações não apagaram dali. Estão ali e dizem respeito a ele. Se eu nego, ele pode ir lá interpor um habeas data no Poder Judiciário e, invariavelmente, a solução dessa ação vai ser em meu desfavor. Vai ser concedido habeas data para ele e o juiz vai determinar que eu faça, que eu entregue para ele essa informação que ele está pedindo, que diz respeito a ele. Né? Claro que eu, conhecedor da Constituição, como sou, né, das normas do direito brasileiro, outorguei a ele sem problema nenhum. Era muita coisa, eu só pedi a ele um e-mail, né, no Google Drive, que cabe uma extensão maior de arquivos. Ele me passou esse endereço com a senha, eu fui lá, através do nosso sargento Cláudio, nosso arquivista, fizemos uma cópia integral com um arquivo enorme, lançamos lá, ele ficou acho que 13 anos na polícia, se não estiver enganado, a cópia toda lá em PDF, mandamos um e-mail, ficou satisfeito, feliz da vida, vai fazer o que eu quiser com as informações que dizem respeito a ele. Se o irmão dele viesse me pedir, eu entregava também, confere? Negativo, porque as informações são dele. Se ele manda terceiros, eu não sou obrigado a entregar. Pode ser irmão, pode ser filho, pode ser mulher, pode ser o pai, a mãe, que eu não vou entregar. Entrega para aquele indivíduo cujas informações se encontram no poder do órgão público. Ok? Mas também para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos imaginar nessa linha B que eu preciso viajar para os Estados Unidos. Só que o consulado, para quem tirou visto, é Nossa Senhora. Você acha que você é até um bandido quando você chega lá, de tão rígido que é o tratamento. Aí eu tenho lá que apresentar a minha identidade. Não percebi isso, eu me chamo Douglas, por exemplo. Aí existem Douglas sem U e Douglas com U. No meu caso é com U, mas existe o sem U. Apresento, nunca percebi, vamos supor, apresento a identidade lá, os documentos de pum, não é você, falta um U aqui. Ah, mas sou eu, não é, perdão pela palavra aí. Aí não vou lá, vou pedir para o Polícia Civil para me expedir uma segunda via da identidade, já corrigindo esse problema, né? Não sei se é nascimento e tal. Aí vamos supor que o Polícia Civil fala, não vou mudar, não. Problema seu, não vou mudar e tal, você tinha que ter feito isso na época, não vou mudar. Hipoteticamente, né, gente? O Polícia Civil não está bem, mas vamos supor que não seja o caso. Só que eu preciso tirar o passaporte, isso está me prejudicando. Se eu não mudar isso na minha identidade, eu estou lascado. Não vou para os Estados Unidos nunca. Quero ir para lá, preciso, tal. Intercâmbio, vamos supor. Faça a negativa do órgão público, eu posso interpor uma habeas data para que o órgão que está me negando faça a retificação. Né? Aí já vai me entregar minha identidade nova, por ordem judicial, com o lá, beleza, eu vou poder seguir minha vida, tirar o passaporte e passear nos Estados Unidos. Né? Mas eu só vou usar o habeas data se eu não quiser usar o processo judicial administrativo. Ou administrativo dentro da Polícia Civil, que é o meu exemplo, ou usar o processo judicial ordinário, que é aquele que segue os ritos normais. Se eu não tiver pressa nessa retificação, eu posso usar o sigiloso, o processo sigiloso, seja judicial ou administrativo. No nosso exemplo, eu tenho pressa, não tem? Eu não posso esperar um processo judicial que demora. Administrativo nem se fala. Então, vou interpor um ato, porque havendo direito ali cabal, e nesse meu exemplo é tão fácil perceber, né? O juiz me concede habeas data e já obriga de uma vez o órgão a retificar sem que haja processo mais demorado. Okay? Já o inciso 73
nos diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência, né? Vamos destrinchar esse artigo aí, aliás, esse inciso. Isso trata da ação popular, gente. O que seria a ação popular? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo recente. Quem é de Goiás vai saber. Tem uma avenida aqui, ela chama Alberto Caldeira. Essa avenida ela foi reformada recentemente, né, ficou muito bom, inclusive, para a prática desportiva, corrida, barra, abdominal e tal. Só que ela nem sempre foi assim. No ano passado, ou 2019, não falo a memória, começou-se as obras naquela área ali. E quem é de Goiânia sabe que ficou anos e anos e anos, ela foi muito arborizada, árvores com copas enormes, né, atingindo inclusive a fiação do local, as sacadas das casas estavam ali de tão grandes que as árvores eram, um asfalto muito ruim, e a prefeitura resolveu reformar. Só que para fazer essa reforma, para deixar condizente, para plantar uma vegetação condizente com o urbanismo, né, era necessário cortar as árvores antigas, né, as árvores antigas. Houve, eu me lembro na época, um movimento contrário a isso. Teve um grupo de pessoas que foi para a avenida, fez protesto, pintou o rosto e tal, por não concordar que aquelas árvores tão antigas, de repente centenárias, fossem mortas, cortadas, arrancadas pela raiz, como foram, né? Não houve ação popular. Mas se aqueles populares entendessem dessa forma, ou de repente conhecessem esse instrumento, de repente eles não conheciam, eles poderiam ir ao Poder Judiciário, interpor uma ação popular para impedir o poder público de cortar as árvores. Por quê? Eles entenderiam que seria um ato lesivo ao meio ambiente. Está dizendo aqui, ó, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, né? Ou de entidade de que o Estado participe atentatórios, né? À moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, o meio ambiente está aqui. Se eles entendessem ou conhecessem o instrumento, eu sei que eles não interpuseram, mas podiam ter interposto ajuizado, na verdade, uma ação popular com o objetivo de impedir que o judiciário expedisse uma ordem judicial impedindo a Prefeitura Municipal de Goiânia de cortar aquelas árvores, né? Possivelmente, a Prefeitura, só para vocês saberem o desfecho disso, não houve ação popular, mas poderia perfeitamente, cabível, mas nos autos a Prefeitura se defenderia e poderia comprovar que essa ação ela não era lesiva, ela era, inclusive, necessária. Árvores impróprias foram plantadas ao léu, já estava causando problemas para a iluminação pública, para moradores e tal, e que seriam posteriormente replantadas árvores no mesmo local, ou seja, não lesariam o meio ambiente, e essas árvores seriam condizentes com o urbanismo, como de fato aconteceu. E hoje em dia está todo mundo satisfeito, não tem mais conflito, né? Mas é só exemplo de possibilidade de ação popular. Vamos supor que seja um prédio público, não, um prédio histórico. Nós temos aqui Cerro, Diamantina, cidades históricas próximas, principalmente Diamantina. Vamos supor que um casarão muito antigo lá, a prefeitura quer construir um parque de diversões fixo e vai passar régua no casarão lá, né? Um cidadão qualquer cidadão, pode interpor uma ação popular para impedir a prefeitura daquela cidade de destruir aquele patrimônio cultural, assim, milenar, não diria, né? Centenário do casarão histórico de Diamantina. Perfeitamente cabível aqui. Advogado precisa? Precisa, né? Ação popular não dá para a pessoa interpor, a não ser que a própria pessoa seja advogado e litigue em causa própria. Ok? Mas precisa sim. Só uma informação aí. Ok, gente? Então vamos em frente.
O inciso 74 nos diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Foi questão da prova simulada, né? Da prova simulada, não. A gente resolvendo a prova que caiu, a questão que caiu em prova já. Se a pessoa comprovar pobreza, o pobre em sentido legal, apresentar o estado de pobreza ali, provar que não tem recursos, o Estado é obrigado a prestar assistência jurídica integral e gratuita. Faça isso através da Defensoria Pública, é um instituto que existe, é uma função essencial da justiça. O inciso 75 diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Já estudamos também na questão, né? Acontece, a gente vê demais, e é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece bastante, erros judiciários que acabam encarcerando pessoas inocentes. Descoberto o erro, o indivíduo é posto em liberdade e ele faz jus à indenização do Estado por esse erro judiciário, né? Igualmente, a pessoa cumpriu a pena, já estaria a pena prefixada, ele foi condenado, fixado na sentença, aí era de 2 anos, tem 3 anos ele está preso. Passou 1 ano do prazo. A responsabilidade objetiva do Estado, ele tem que pagar e indenizar essa pessoa, caso ela ajuize a ação, né? O inciso 76 nos diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, mesma situação da justiça gratuita, né? Na forma da lei, ou a lei. Confesso que eu não sei qual é a lei que regulamentou, ou se existe lei regulamentando. Se não for, se alguém for cerceado desse jeito aí, e não achar a lei que regulamenta, cabe o quê? Mandado de injunção, né? O registro civil de nascimento, todos nós temos o direito, nasceu, seja de nascimento gratuita, para um cartório faz, não cobra nada. É claro que as posteriores, o cartório cobra uma taxa, porque a primeira não é obrigatório, não é possível cobrar, porque a Constituição não permite. Já eu perdi a certidão, preciso de outra, eu tinha que estar na minha guarda, perdi para o meu, vou lá, pego outro, tenho que pagar, né? Mas a primeira certidão é gratuita. E a certidão de óbito, né? A certidão de óbito, todo mundo já sabe o que é, não precisa entrar muito a fundo, mas toda vez que alguém morre, da mesma forma que no cartório expediu, que aquela pessoa nasceu, ela vai lá e averba no cartório a morte daquela pessoa. Aí essa certidão de óbito ela também é gratuita, né, para os que comprovarem insuficiência de recursos, né, provarem serem pobres no sentido legal, né? Então tem que haver lei que regulamenta e com certeza existe, porque há muito tempo que dessa forma não há cobrança, ok? Inciso 77 já estudamos e precisamos linkar com o inciso anterior, ok? Inciso 78 nos diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Já adiantamos esse inciso também na resolução da prova, né? O processo ele tem a celeridade como princípio básico, precisa ser célere. A realidade que a gente vê no dia a dia, não. Os processos costumam se perdurar por anos, porque esbarra na questão de efetivo, de pessoal, muito pouco pessoal para o judiciário, Ministério Público, né? Baixo pessoal, acaba acumulando serviço. É um problema crônico que a gente busca, né? Reza para que seja resolvido, mas na realidade um pouco distante ainda a gente consolidar esse artigo 78, né? Mas o parágrafo 1º fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Não tem vacatio legis, tempo para entrar em vigor aí quando uma norma define direitos e garantias fundamentais, né? E o parágrafo 2º vem consolidar o primeiro, que diz o seguinte: os direitos e garantias fundamentais expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja bem, né? Os direitos e garantias fundamentais expressam na Constituição, então, mormente, no artigo 5º, que haverão em outros locais, direitos fundamentais também, não só no artigo 5º, mas é o que mais aglutinou direitos fundamentais. Então, dizendo que tudo que tiver na Constituição sobre direitos fundamentais não é taxativo.
Ou seja, a Constituição não proibiu que outros direitos fundamentais sejam criados, né? Pode haver, ou seja, que se é uma coisa benéfica para o cidadão, pode ser criado, né? Ou seja, não exclui outros decorrentes do regime. Qual regime? Nós temos qual regime que hoje em dia é em vigor no Brasil? Nós temos três tipos de regime, mundialmente falando, né? Que é o regime autoritário, totalitário e o democrático. Nós somos do regime democrático, graças a Deus, né? Democracia, que é o governo do povo, democracia, né? Demos povo, cracia, governo, poder, né? Igual nós temos outras palavras, outros regimes que esse, mas eu não vou entrar, porque já vai sair um pouco de regime para não confundir a cabeça de vocês. Entrar lá em aristocracia, não vamos falar isso não para não misturar. Mas regime, nós temos a democracia, o autoritarismo e o acabei de falar, já fugiu da memória. Autoritarismo, democracia e totalitarismo, né? O autoritarismo, o governante, ele restringe aquela capacidade do cidadão no exercício do poder político, principalmente, e no âmbito público, né? As liberdades que dizem respeito ao poder público, né? As leis, ao exercício do poder político, direitos fundamentais, garantias fundamentais. O autoritarismo ele restringe isso tudo e o governante vai dizer o que é, o que não é, que a pessoa tem ou não a fazer enquanto usufruto, né, do espaço público, do que diz respeito ao direito público, né? É o autoritarismo. O totalitarismo ele é pior. Ele pegou o autoritarismo e abrangiu em torno da casa da pessoa. Nem as garantias particulares da pessoa são garantidas no totalitarismo. É total mesmo. Nós tivemos vários governos totalitários aí. Hitler, por exemplo, na Alemanha nazista, era um governo totalitário. Sequer dentro de casa as pessoas tinham liberdade de fazer o que queriam. A polícia entrava na casa e se ali dentro a pessoa estivesse fazendo algo que o governo entendia irregular, ferro, eram penas das mais escabrosas. Está aí o judaísmo, né? Os judeus não podiam ter culto dentro de casa, porque se o nazismo descobrisse, ele era punido. Então, é totalitário. Pior do que o autoritário. Só que nós somos democráticos, o governo é democrático. Então, que direitos fundamentais que decorrerem do regime democrático não só da Constituição, mas são aceitos todos que foram criados aí, né? E dos princípios adotados né, pela Constituição e tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte, porque acontece de haver tratados mundiais, gente, internacionais, que o Brasil não assinou, né? E se o Brasil não assinar, não for signatário, não fizer parte, não aceitar as normas daquele tratado para si, o Brasil não é obrigado a se submeter. A gente vai ver aqui mais para frente, ó, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados Federais e Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos lá. Primeiramente, para a gente pincelar, o que seria a questão de emenda? Emendar, realmente, é remendar. Nós temos algo original, a gente quer colocar uma coisa que não é original dali, a gente emenda, né? Eu tenho uma camiseta regata, só que não tenho condições de comprar uma camisa de frio. Aí vou emendar ela, colocar uma manga, emendar a minha camisa, ela virou uma de regata para uma camisa de manga. Só que nem por isso, agora eu tenho uma camisa completa. Não quer dizer que a manga não faz parte da camisa. Não fazia, agora faz. Mesma coisa é emenda constitucional. Nós temos o legislador constituinte original, que lá em 88 fez uma Constituição. Inclusive, nossa Constituição, gente, é uma das mais completas do mundo. Conseguiu prever quase tudo, né, que tinha que ser previsto na Constituição. Nós temos aí na Constituição brasileira. A americana, por exemplo, ela é muito mais de emenda do que a Constituição. Acho que são poucos, 7 artigos, alguma coisa assim. E o mais que se criou nos Estados Unidos, constitucionalmente falando, foi através de emenda. Vocês têm ideia? A nossa, não. Ela é muito completa. Mas, mesmo assim, o jeito consegue abarcar tudo. Nós temos emenda constitucional.
tem ali uma situação que precisa ser mudada, é texto constitucional, a lei ordinária, como ela é inferior à Constituição, não tem força para mudar a Constituição. Então, o legislador constituinte abriu essa possibilidade de, havendo necessidade de modificar a Constituição, por qualquer motivo que seja, tem que haver um processo demorado, custoso, para que se faça uma emenda constitucional. Aí ela incorpora a Constituição e é como se ela tivesse nascido com a Constituição. É norma válida do mesmo jeito, né? É porque existem, historicamente, três tipos de Constituição também, que é a Constituição flexível, semiflexível e rígida. Não, não. Rígida, semirrígida e flexível. Eu confundi flexível da rígida aí. Eu peço perdão. São rígida, semirrígida e flexível. A Constituição flexível, ela pode ser alterada ao bel prazer ali do legislador. Não tem critérios, não tem uma proteção maior à Constituição daquele país que adotou a Constituição flexível. A semirrígida, ela tem partes que a Constituição autoriza a ser modificadas de uma forma mais séria, mais rápida, só querer, vai lá e modifica, volta ali rapidinho, modificou, na casa legislativa que for. E partes da Constituição não. São mais rígidas, aí tem que ser um processo mais custoso, mais demorado, não é fácil, né? E tem a Constituição rígida. A nossa Constituição do Brasil, a Constituição de 88, ela é tida doutrinariamente como uma Constituição rígida. Para mudar a Constituição do Brasil não é fácil, você tem que ter várias votações em cada casa, vai em uma, devolve na outra, e briga no Congresso, pau vai quebrando, até conseguir emendar, né? E uma vez aconteceu a emenda, aquele assunto ali incorpora o texto constitucional normalmente, né? E o parágrafo terceiro do inciso, inciso 78, ele nos diz que os tratados e convenções que o Brasil assinar, ele vale como se emenda constitucional fosse. Tamanha a força que tem o Tratado Internacional, né? Esse interesse das nações democráticas de haver uma harmonia e uma construção jurídica a nível internacional. ONU. ONU é uma organização muito importante, porque ela vai ali, através de vários mecanismos, promover uma harmonia entre as nações autônomas, soberanas, e que elas possam se submeter a alguma punição para que essa soberania não passe a ser o quê? Totalitária ou autoritária, né? E que essas nações não passem a prejudicar as outras também ao meu prazer. Então, nós temos aí a figura dos tratados. Eu usei a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tem a ONU, que é também formada por um tratado, o Brasil assinou, e vamos supor que exista, vou imaginar aqui, a União Europeia. A União Europeia também foi instituída por tratado, e tem os países que aderiram, outros não, né? Vamos supor hipoteticamente, isso aqui é uma figura hipotética, não é que é verdade. Mas a União Europeia fala assim, o Brasil é legal, nós estamos... O Brasil está lá na América Latina, depois do oceano, a gente quer que ele faça parte da União Europeia. Brasil, alô Brasil, vem para nós aqui, entra aqui, agora você vai se submeter às normas da União Europeia. Brasil, beleza, posso, mas primeiro, manda a proposta aí o presidente aceita, beleza, eu vou mandar para o Congresso. Aí vai ter que haver, como o parágrafo terceiro fala, né, vai ter que haver aprovação desse tratado lá da União Europeia, tem que ser aprovado em cada casa, ou seja, no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, em 2 turnos de votação, e ainda tem que ter 3/5 dos votos de cada membro de cada casa, ou seja, 3/5 dos deputados federais, 3/5 de senadores, para poder o direito brasileiro aceitar esse tratado como emenda constitucional. Uma vez que deu ok, houve a votação difícil, custosa, porque a nossa Constituição é formal e rígida, ok, dá certinho, é a emenda, aí o Brasil se submete a esse tratado. Aí tudo que for decidido ali, o Brasil tem que obedecer e tem que se submeter, tem que obedecer, tem que cumprir. A palavra que vem na cabeça, faltou vir aqui, é cumprir, tem que cumprir. É claro, gente, que se o Brasil fala assim, tudo bem, assinei, o Congresso aprovou, tá tudo ok, mas eu não quero cumprir, me deu na cabeça aqui, não vamos cumprir, né? Tá dentro da soberania.
A ONU, por exemplo, que é um que, de fato, deixando a parte hipotética de lado, a parte realmente fática, o Brasil assinou o Tratado de Constituição da ONU e ele submeteu às regras da ONU. Aí a ONU falou assim, não, o Brasil está fazendo tal coisa, assim, por exemplo, contra o meio ambiente, está errado. Então, pare de fazer. O Brasil, mesmo não assinado, ele pode agir de uma forma, digamos, imoral e dizer assim, não, assinei, mas problema, não vou fazer. Como o país é soberano, a Constituição diz que a gente é regido pela soberania, a ONU não pode montar um exército e vir aqui obrigar o Brasil a cumprir. Não é permitido isso. Porque ainda assim, mesmo agindo imoralmente, está dentro da soberania. Só que é previsto outros meios não beligerantes, né? Não pela força, de fazer o Estado reticente a cumprir o que ele se dispôs a cumprir. Por exemplo, em barcos comerciais. Nada melhor do que mexer com a economia, gente, para obrigar um país a cumprir o que ele está deixando de cumprir sem que ele assinou o tratado lá. Aí os países acompanham a mão e falam, beleza, Brasil, você não quer não? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, o que o Brasil importa mais aqui da África? Vamos supor que a África seja um país signatário também. O Brasil importa mais da África manga. Não vamos exportar mais manga para o Brasil até o Brasil, né, assumir o compromisso, né, honrar o compromisso que ele assumiu com a ONU. O Brasil fica doido, gente, o Brasil gosta mais de manga, não faz isso comigo, não, não. Aí o Brasil, o país fala, sério, tá bom, então já vou obedecer, não vou mais atingir, desobedecer isso, até me dar minhas mangas aí. Eu sei que eu estou comprando, pagando, mas se você não mandar, não adianta, eu vou ter minhas mangas aqui. Aí ele estabelece a relação normal, o Brasil cumpre a parte dele e esse país cessa o embargo comercial. Eu dei um exemplo banal, um exemplo bobo aqui, mas para entrar mais facilmente. Pode ser, por exemplo, a importação de carne, que é muito importante, vários outros materiais de obra-prima, materiais para o comércio, coisas que realmente fazem falta no país e que a ONU, não raras às vezes, utiliza esse embargo comercial, que é uma forma de cumprir, porque tem países que, mesmo que assinam, ficam reticentes, né? É só um exemplo para vocês entenderem aí. Sobre o parágrafo terceiro, acredito que tenha ficado, tomara que tenha ficado claro, senão vocês podem perguntar. E o parágrafo quarto nos diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, né? Tribunal Penal Internacional. O que é isso? Uma figura importantíssima no âmbito do direito internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele foi constituído pelo Tratado de Roma e aqueles países que aderiram ao Tribunal Penal Internacional aceitam que esse tribunal julgue penalmente indivíduos daquele país que assinou, né, por crimes, determinados crimes, que são tidos como crimes internacionalmente importantes, internacionalmente relevantes, né? Nós temos aí, por exemplo, o crime de genocídio. O que é genocídio? Genocídio é quando alguém, alguma autoridade, e para fazer isso vai ter que realmente ter um poder de abrangência bélica grande, né? Extermina determinada quantidade de pessoas, né, a nível assim, de povo mesmo, baseado numa etnia, numa cor, numa raça. Acabei de falar de um grande genocídio da história, Adolf Hitler. Ele cometeu genocídio contra os judeus, né? E por ser judeu, não vou matar todo judeu. Então, imagina milhões de judeus que ele exterminou, cometendo genocídio contra os judeus. Deus livre guarde, não vamos supor que Adolf Hitler seja brasileiro, né? Aliás, não, brasileiro nunca foi. Vamos mudar esse exemplo. Alemão, como ele sempre foi. Vamos supor que Hitler estivesse vivo hoje, estivesse praticando, disseminando nazismo hoje em dia, e a Alemanha fosse signatária do Tribunal Penal Internacional, né? Então, a Alemanha, assinando o Tratado de Roma, que é o instrumento que rege o Tribunal Penal Internacional, ela admite o quê? Que esse tribunal pode pegar Hitler, tirar ele lá da Alemanha e julgar ele no Tribunal Internacional. Só que o Tribunal Penal Internacional ele é subsidiário, porque, primeiro, a Alemanha tem que dizer assim, não,
vou levar Hitler à Corte Suprema da Alemanha. Nós, aqui no Brasil, a Corte Suprema é STF, mas na Alemanha pode ter outro nome. Aí tem lá a Corte Suprema do Judiciário Alemão, julga Hitler, condena Hitler, prisão perpétua, o que tiver lá possível para condenar. Mas se o país não quiser fazer, e achar que é tão importante para um exemplo mundial, assim, não, o Tribunal Penal Internacional pode pegar o Hitler aqui, está aqui à disposição, mão nele, carrega para lá e julga ele lá. Se o país for signatário do tratado, não, ok. Temos exemplos disso? Temos. Nós temos exemplo do Iraque. O Iraque foi um país que entrou em guerra com os Estados Unidos, pelo domínio da área do Golfo Pérsico, porque era um local que produzia muito petróleo. E dizia a denúncia na ONU, em vários instrumentos, pessoas informando que o povo daquele país estava sendo oprimido pelo ditador Saddam Hussein, né? E o interesse era o petróleo da região. E era um país vizinho. O Kuwait não pertencia ao Iraque. O povo do Golfo, né, do Kuwait, era muito fraco, belicamente falando, acabou sendo subjugado por Saddam Hussein, um poder de guerra muito muito maior, muito superior. E os Estados Unidos entrou, obviamente, isso é o formal, viu, gente? Isso é o que chega de forma oficial. Os Estados Unidos entrou a favor do Kuwait, porque o Kuwait é um país muito fraco, e a ONU permite isso. Quando o país é oprimido por outro e não tem condições de se defender, outros países são autorizados a ir para aquele país e defender aquele país do opressor. Os Estados Unidos fez esse papel. Uma vez vencido Saddam Hussein, ele foi submetido ao Tribunal Penal Internacional por crime de guerra, que é outra possibilidade de ser julgado por esse tribunal. Eu falei de genocídio e tem um crime de guerra. E o crime de guerra são aqueles que vão contra a dignidade da pessoa humana durante a guerra. Por exemplo, durante a guerra é permitido que um país capture prisioneiros de outro país, com o qual ele está guerreando, desde que ele trate bem esses prisioneiros, como prisioneiros são. Mas se ele começa a judiar desse pessoal, deixar passar fome, torturar e tal, ele comete crime de guerra. E o país, no nosso exemplo, o Iraque, podia julgar ele no Iraque? Podia, né? Só que como o Tribunal Penal Internacional ele é subsidiário, o povo do Iraque autorizou, não, pode levar e julgar ele no Tribunal Penal Internacional, não tem problema, que aí é bom que dá um exemplo para o mundo inteiro. Autorizar, Saddam Hussein, de fato, foi julgado no Tribunal Penal Constitucional. Muammar Gaddafi, ele foi o líder, acho que não foi Irã, me fala a memória aqui, o país que Muammar Gaddafi foi o ditador. Lá foi até diferente, porque formalmente eles aceitaram, né? Só que o povo teve acesso a ele antes que ele fosse mandado para o Tribunal Penal Constitucional, mataram ele, expuseram ele para praça pública, captaram e tal. Então, o povo resolveu o problema por ali mesmo, mas não é assim que é o viável, né, gente? Aí, para finalizar, se isso acontecer no Brasil um dia, algum dos nossos cometer um crime em escala internacional tão grave, o Brasil e todos os países da América do Sul já assinaram o Tribunal Penal Internacional e é facultativo, por força do parágrafo 4º, né, do inciso 78, é autorizado ao Brasil submeter esse nacional a julgamento do Tribunal Penal Internacional. Ok, gente? E com isso, cumprimos 12 minutos de atraso, cumprimos o previsto, que era encerrar o artigo 5º da Constituição até a 4ª aula. Graças a Deus, com um pouquinho de atraso aí, mas também atrasei 5 minutos no início, né? E eu estou curioso aqui pelas perguntas, caso tenham, né? Nós temos aqui a Camila Pacheco perguntando: no caso de genocídio e demais possibilidades que tratam o Tribunal Penal Internacional, e considerando que o Brasil se dispôs a julgar o crime, esse julgamento se dará na Suprema Corte Brasileira? Não necessariamente, Camila, porque ainda que haja possibilidade do Brasil submeter esse criminoso ao Tribunal Penal Internacional, né, caso ele queira julgar por ele próprio, as regras do juiz natural e da proibição do tribunal de exceção permanecem valendo. Então, se esse indivíduo é presidente da República,
ele vai ser, sim, julgado na Suprema Corte. Mas se ele for prefeito de uma cidade, vamos imaginar que o prefeito da cidade conseguiu abranger, assim, né? É improvável, porque tem que ter muita gente, para ele cometer um crime dessa magnitude, tem que garear muita gente para ajudá-lo nisso, né? Mas, hipoteticamente, vamos supor que seja um prefeito. Ele não perde, né, a regra constitucional de ser julgado pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Né? Então, não é regra que seja na Corte Superior, não. Né? Ok? Acredito que tenha sido respondido. O Lucas Santos está perguntando, um exemplo seria também proibir alguém de prestar concurso... Ah, tá, isso já mudou de assunto, né? Prestar concurso público por causa de tatuagem comum, que não faça apologia ao crime. Cabe mandado de segurança? Lucas, perfeitamente, cabe mandado de segurança. Se for uma autoridade pública que cerceou um direito seu, não abrangido por habeas data nem habeas corpus, qual o remédio constitucional que sobrou? A garantia fundamental que sobrou? Mandado de segurança. Então, preenche os requisitos normalmente, ok? A Patrícia pergunta, gente, no caso da pessoa que tem o carro como garantia para a justiça e devido a isso, ela vende ou esconde esse bem, ela também é considerada depositário infiel? Perfeitamente, Patrícia. Você nos elencou aí exemplos de que o depositário que era fiel se tornou infiel, né? Ele escondeu o bem, né? Vendeu o bem, você vê, ele alienou um bem que sabidamente não era dele. Ou, se ele é uma das partes e que o bem está no nome dele, ele pode, teoricamente, vender, porque é do nome dele. Só que não é um bem comum no nome dele, é um bem que está sob litígio judicial, sob disputa judicial. Então, ele já perdeu o direito a partir do momento que ele aceitou ser depositário fiel, que ele não podia não aceitar, o juiz nomearia a terceira pessoa, mas se ele assinou, se ele aceitou, ele assinou o termo de depósito. Então, ele se submete ao que prevê o termo de depósito. Então, ele é, sim, depositário infiel. Ele é, originariamente, pela Constituição, passível de prisão, né? Só que, devido ao Tratado Internacional da América do Sul, que foi aceito como emenda constitucional, o Brasil não exercita a prisão do depositário infiel aqui, ok? Muito bom. Vamos ver se consigo subir aqui para ver mais. Amanda diz, professor, você é muito engraçado. Eu espero que a gracinha pelo menos ajude a entender, né, Ananda? Tomara, né? Se não for, vocês me falam aí. Lucas Santos perguntou, seriam os remédios constitucionais garantias fundamentais, né? Que vem o título lá antes do artigo 5º? Sim, são tratados como remédios constitucionais. Toda vez que vocês ouvirem esse termo remédio constitucional, quem usa esse termo está se referindo às garantias constitucionais, sim. É isso aí, Lucas. A Nanda está falando, se prendesse por dívida, o brasileiro estaria lascado. Eu sou obrigado a concordar, hein? Tem muito devedor aí, viu, Ananda? Só que a gente tem que lutar para não ser um deles, né? A Camila falando, RDPM, o famoso amarelinho, dá para ver que a Camila tem alguma convivência na caserna aí, né? Tem um parente bem próximo que é policial militar. O RDPM era chamado de amarelinho porque tinha capa amarela, né? Flagrantemente inconstitucional em vários pontos e perdurou ainda 12 anos depois da Constituição. O Lucas Santos, novamente, bem participativo, Lucas, pergunta, dado uma notícia crimes, o delegado instaura inquérito e remete ao promotor, que vai avaliar se encontra prova suficiente para oferecer a denúncia. Ok, isso faz parte da persecução penal. Exatamente isso. Ele envia para o promotor de justiça para que ele avalie se ele vai denunciar ou não. Só que quando o delegado, é importante salientar, que quando o delegado envia para o promotor, já tem obrigatoriamente que ter acontecido tudo aquilo antes, que é avisar o juiz em máximo, no máximo 24 horas, né? Ou aquele imediatamente tem no máximo 24 horas, para avisar o juiz para que o juiz delibere sobre o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória com fiança. Muito embora realmente o promotor que depois vai avaliar se denuncia e dar
início ao processo penal, mas isso não exclui a obrigatoriedade que a Constituição traz de avisar o juiz, né, imediatamente. Por quê? Porque a regra é realmente responder em liberdade. Outras situações vão ensejar que o indivíduo responda preso se ele der causa a isso, a depender dos quesitos do direito penal, ok? Maravilha, estou vendo aqui que não tem dúvidas mais, e isso eu devo entender que houve um entendimento bom por parte de vocês, né? Se não houver, por gentileza, me digam. A última pergunta foi a da Camila, que eu respondi aqui. Poucas perguntas no final. Se vocês puderem me dar esse feedback aí, ficou bem entendido a aula de hoje, gente? É um tema que eu gosto muito, essa parte final do artigo 5º, né? Ninguém vai errar isso na prova, acho que ficou claro quando vocês lerem o artigo em casa estudando, por essa facilitação que eu promovi aqui. Espero que tenha alcançado vocês todos aí de forma satisfatória, né? Se vocês puderem me dar esse feedback, eu vou gostar bastante. E como a gente extrapolou e já era 12 minutos, agora são 19, né, a gente vai encerrar nossa aula aqui. Mais uma vez eu digo que tomara que eu não tome o puxão de orelha ali do comandante, né? Passei um pouquinho da aula. Mas se eu conseguir atingir o objetivo, né, tiver conseguido atingir o objetivo, eu agradeço muito, né, fico muito satisfeito. E a Camila já me deu um retorno aqui também, positivo. Muito obrigado, né? E se tiver alguma dúvida também, vocês podem ir me falando aí. É claro que são muitas atribuições. Hoje, por exemplo, eu tive um dia bem cansativo, cheguei bem tarde de Valadares, a gente teve uma demanda lá, mas ainda cheguei a tempo de dar aula para vocês aqui, e com essas idas e vindas não dá muito tempo de a gente acompanhar o grupo. Mas está lá meu número, né? De celular, WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, e a gente vai respondendo aí. Ok, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos continuar firmes os estudos aí. Podem extrapolar as aulas de constitucional aqui no projeto, e tem que ter aquele estudo mais abnegado, né, mais dedicado também fora das aulas, para que vocês consigam o êxito aí, né? E a Patrícia também é muito participativa, além do Lucas. Tenente, só mais uma pergunta. No caso de ações penais, qual é o tipo de ação que é feita mediante denúncia, né? Patrícia, não existe ação que inicia mediante denúncia, porque denúncia não existe nenhum documento, aliás, mito, não existe denúncia no nome da ação, melhor dizendo, né? Eu já estava, não achei, estava achando as palavras corretas, mas agora já achei. Denúncia no nome da ação. Ação penal, tipo de ação, né, vai ser como ela vai se iniciar. Se é mediante queixa, quando ela é privada, se é mediante representação, quando ela é pública condicionada, ou mediante a denúncia, se ela for pública incondicionada. Então, o nome da ação é pública incondicionada. O instrumento que a ação pública condicionada usa para iniciar o processo, que se chama denúncia, né? Então, vamos lá. Se a ação é pública incondicionada, o processo penal se inicia mediante denúncia, que é o nome do documento, do instrumento que o promotor lavra e entrega ao juiz. Chama-se denúncia. Então, a ação não começou, não recebe o nome de ação penal pública por causa da denúncia. Ela era penal pública, só que o instrumento que foi utilizado se chama denúncia. Se ela for pública condicionada, o instrumento que vai dar início chama-se representação. Se ela for privada, o instrumento que vai dar início se chama queixa, né? Então, sua pergunta denúncia seria um tipo de ação? Não. Denúncia não é um tipo de ação. Ação pública incondicionada, que é o tipo de ação. Denúncia é um instrumento utilizado para iniciar o processo quando a ação, o tipo de ação, for pública incondicionada. Ok, Patrícia? Já deu para cair aí? Dá um retorno aí.
Espero que tenha respondido bem a Patrícia aí. E todos os demais, né? Ok, gente. Então, beleza, não vou tomar mais o tempo de vocês. Mais uma vez, agradeço, muito obrigado. E até quarta-feira, nossa próxima aula, ok? Grande abraço a todos. Bom descanso. Até quarta-feira, se Deus quiser.